Olá, Ronaldo e Cláudio. Ronaldo, como dublar o James Bond em Cassino Royale? Deve ter sido como foi, né? E por que foi substituído pelo Garcia Júnior na continuação? Jim, obrigado pela pergunta, Jim. Seguinte, eu já dublava o Daniel Craig já há um tempo, né? Fiz alguns filmes com ele. E aí ele se tornou o James Bond. Isso. E aí eu fiz o Cassino Royale. E foi Mário Jorge até quem dirigiu. Mário, acho que tinha trabalhado pouco comigo e ele falou, cara, você fez algumas coisas e tal, e vamos trabalhar. Foi na Herbert ainda. E aí foi muito, muito bacana. Foi um trabalho dificílimo, mas bacana. Fiquei muito feliz de fazê-lo e tal. Depois disso, fiz outros filmes com ele. Né, apareceu com outros filmes. E aí, quando teve o outro, foi para cinema. E aí, o distribuidor falou, bom, eu quero uma outra pessoa. E aí colocou... O distribuidor? Porque assim, foi gravado na Delarte, o Briggs até na época falou comigo, falou, pô, o James Bond vem para cá. E aí só que eu tenho uma notícia para te dar, você não vai fazer. Falei, como? Faço cara já há um tempo, já fiz o Cassino Royale, é continuação da franquia e tal. E aí ele falou, olha, infelizmente não vai porque o distribuidor ele pediu uma outra pessoa e decidiram colocar o Garcia Júnior para fazer ele. E aí na época fiquei super triste e tal, né? Normal, natural. E aí eu lembrei, cara, logo quando eu estava começando, e aí isso de uma certa forma naquela época, né, ela me deu uma caída assim do tipo, pô, não quero mais dublar, não sei o que sacanagem, o primeiro papel, que já tinha feito o Cauto do Maluco no Pedaço, né, o Alfonso Ribeiro, mas ele era um personagem, né, assim, emblemático, de porte e tal, eu acho que minha voz combina pra caramba, muito bem com ele. E aí, assim, decidiu que não iria fazer e tal. E aí, eu lá nos meus devaneios lá, aí veio Glória Ladani na minha cabeça, que eu gostava muito do trabalho dela, e tive a oportunidade de vê-la dublando na Cinevídeo. E quando ela saiu de cena, eu falei, poxa, adoro essa dublagem que ela fez, Ensina-me a Viver, eu esqueci o nome da atriz, desculpe, mas fez a personagem e tal, a protagonista. E adorava aquela voz, sabe, porque eu nunca fui muito fã de dublador, até porque naquela época não tinha muito lance da internet, você não sabia, você ouvia aquelas vozes, você identificava, mas você não sabia quem eram as pessoas, né? Então, e aquela voz para mim era maravilhosa, assim, de ouvir e tal, e eu falei para ela, poxa, a senhora Glória Ladani e tal, e aí ela falou uma coisa para mim, falou assim, você está começando, né? Falei, tô. Falou, escuta uma coisa que eu vou te dizer hoje, daqui a muitos anos você vai lembrar. Quando pegarem um boneco seu, você sabe o que é boneco? Eu falei, sei. Falei, quando pegarem um boneco seu, de alguma forma, sair, né, você do tipo, não fizer mais aquele boneco e tal, por algum motivo, ou naquele filme, ou, né, numa outra produção e tal, não esquenta a cabeça, porque outros virão. Entendeu? E é isso, assim, porque acho que o dublador ele sofre muito com isso. Né? E é engraçado que veio no momento que eu estava super triste, veio isso na minha cabeça anos depois, sabe, assim. E aí eu falei, cara, e é isso mesmo, porque eu faço tantos outros, né? Então, assim, esse é mais um. E aí, Garcia fez o outro, né, o seguinte, e aí depois eu fiz mais 2 ou 3 filmes com ele, não sendo James Bond. Então, assim, é isso, do tipo, escolha do cliente. Então, para mim, é isso, né? Hoje as coisas funcionam desta forma. Hoje não, já há um tempo, né? Funcionam desta forma. Às vezes você dubla um boneco, ele não é seu. Né? As pessoas tendem não, porque
fulano dubla ciclano há muito tempo e tal. Isso, entendeu? Daqui a pouco, eu para Netflix, por exemplo, gravar o Idris Elba, fiz teste, dublo ele há um tempão, aí outras pessoas dublam, por exemplo, o Idris Elba, outras pessoas dublam, e aí do tipo assim, aí fica uma coisa, né, na internet, tipo, porque fulano dubla, porque fulano sei que dubla. Eu faço o Idris Elba desde 2008, entendeu? Então, assim, eu já fiz 28 produções com esse camarada. Mas não sou dono dele. Claro. Então, outras pessoas dublam esse cara. Tem aquela coisa do o número 1, né? Que faz entendeu? Mais. Aí o número 2 experimenta. Tem mais, mas aí tem gente que fala assim, mas por que fulano não dublou, já que ele dubla? Né, essa história com o Garcia, por exemplo, é uma coisa do tipo, eu prefiro o Garcia, eu prefiro o Ronaldo, eu prefiro... Por que trocou? Então, assim, depende muito, né? Eu já peguei outros personagens que eram de outros dubladores, entendeu? E que acharam melhor que eu fizesse, entendeu? Fulano também dubla, entendeu? Dublou em 2 filmes, mas eu não quero ele, eu quero você. Então, assim, como já aconteceu ao contrário, do tipo, eu já dublava o personagem, o ator durante um tempo, e aí decidiram que eu não faria mais.